Tá vendo essas transições impossíveis? Eu criei dentro do Premiere e usei IA pra me ajudar. Vocês curtiram tanto as outras transições que eu resolvi trazer mais algumas ideias. E esse vídeo aqui só tá sendo possível graças à Artlist, que é parceira da Brainstorm Academy, e pediu pra eu avisar vocês que eles estão fazendo uma promoção nos créditos de inteligência artificial. E agora você consegue ter acesso a até 5 vezes mais créditos pra gerar os vídeos que você quiser. Usando os modelos como Seedance, Kling, Nano Banana. Então se você quiser aproveitar isso, vai ter o link da Artlist aí na descrição. Mas deixa eu te mostrar como que eu criei essas duas transições. Começando pela transição do giro de câmera. Primeira coisa, a gente precisa de 2 takes. Primeiro eu gravei esse take aqui com a câmera por trás aqui da minha cabeça e depois eu gravei esse take onde eu tô aqui olhando pra câmera, certo? Então nós temos um corte aqui. Basicamente o que você tem que fazer é exportar o último quadro desse vídeo aqui, clica aqui no Export Frame ou aperta Ctrl Shift E e exporta também o primeiro quadro desse outro vídeo aqui, no mesmo processo, Ctrl Shift E ou clicando no ícone de exportação. Pode ser em PNG mesmo. Aí você leva isso para a inteligência artificial da seguinte forma. Eu fiz aqui no Artlist Studio e o processo aqui dentro do Artlist Studio é muito simples. Aqui dentro do modo de direção, que é onde a gente gera os vídeos, eu setei como primeiro quadro o último dessa cena e como último quadro o primeiro dessa cena aqui, né? Então, se eu fosse fazer do zero, aqui em New Shot, coloco o último quadro da primeira cena como o Start Frame e o primeiro quadro da última cena como o End Frame. É só clicar aqui e fazer o envio desses arquivos. E o segredo, obviamente, está nas configurações da sua geração de vídeo, né? Eu fiz testes usando o Kling e também o Veo 3.1. O resultado que eu mais gostei foi o do Kling 3.0 no modo Pro. Escolhi aqui a câmera como a Arri Alexa e a Cooke S4 como a lente de referência para ele. E o mais importante, além do prompt, já eu falo sobre isso, é você escolher aqui embaixo o movimento, que no caso é um movimento de órbita que eu tava buscando, né? Então eu já tenho ele pré-setado e eu defini aqui. Agora, como que eu fiz esse prompt? Simples, não fui eu que escrevi esse prompt. A minha recomendação para você é não tenta escrever isso daqui porque você vai gastar muito crédito, gerando algo que você pode fazer até mais rápido usando uma outra IA. É por isso que eu vim aqui no ChatGPT e coloquei as minhas duas imagens para ele poder entender do que se trata e literalmente eu pedi o prompt explicando a minha ideia. Um movimento de câmera orbital que sai de trás e vem pra frente. E eu avisei que eu vou usar esses dois quadros como referência na ferramenta. E aí ele já gerou aqui um prompt completo. Ele até me deu detalhes importantes aqui, mas como o Artlist Studio já faz essa parte aqui sem a gente precisar escrever, eu só mantive esse começo aqui. Obviamente eu busquei entender o que ele estava pedindo aqui para eu ter certeza de que ele estava pedindo o que eu queria. Voltando aqui no Artlist Studio, eu só pedi para ele ter certeza de que ele tá conectando certinho o frame inicial e o frame final e pedir para não mudar as luzes, roupas ou qualquer aspecto do rosto da pessoa que tá aqui no vídeo. Isso é muito importante, porque eu fiz testes antes e o resultado não tava ficando tão bacana, tá? E eu gerei várias e várias versões diferentes até encontrar a que eu mais gostei. Essa daqui, por exemplo, eu não curti muito porque ele mudou muito as características do meu rosto e ficou estranho ele girar para esse lado. Olha essa divisão aqui na parede. Eu não curti. Então, eu fiz um outro teste aqui, eu rodei os dois meios simultaneamente e esse daqui, ó, ele fez de uma forma um pouco melhor, né, ó, não mudou tanto o meu rosto e ficou mais natural ao meu ver. Aí eu simplesmente baixei isso daqui, o botão fica bem aqui, ó, atrás de mim, ó, clica nesse botão para baixar e levei isso lá pro Premiere. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é bater a velocidade que a gente quer desse movimento. Eu já percebi que as inteligências artificiais costumam gerar os vídeos numa velocidade mais lenta do que o normal. Isso é muito bom pra gente porque nos dá mais detalhes pro nosso movimento. Mas eu basicamente construí aqui um speed ramp, né? Você lembra como é que faz um speed ramp aqui no Premiere? Simplesmente pega lá o nosso vídeo, expande aqui a faixa e clica com o botão direito aqui nesse botão FX e ativa o Timer Remapping Speed. Fiz duas marcações aqui no meu vídeo e subi a velocidade aqui no meio, ajustando depois a suavização aqui no canto, ó, desse jeito, modificando aqui esses pontinhos, certo? Só para o movimento ficar ainda mais suave, beleza? Foi só isso que eu fiz. E aí com isso a gente saiu de um vídeo meio travadinho para esse resultado aqui muito mais interessante. Só que aqui a gente ainda precisa de muitos ajustes, não é só fazer isso. Percebe que dá pra gente visualizar claramente quando a gente sai da imagem original para a imagem gerada com IA. Mesma coisa quando a gente volta para a imagem original aqui, né? E o movimento também não tá tão legal. Então eu fui pro próximo passo, que é disfarçar todos esses problemas. Para isso, eu utilizei aqui dois recursos principais. O primeiro, uma transição suave
suave entre os clipes aqui, os meus dois originais e o clipe de IA. Eu tenho aqui então uma transiçãozinha que é um cross dissolve bem curtinho. Mas a graça mesmo está aqui, ó, nessas duas camadas de ajuste. O que eu fiz nelas? Usei o efeito de transformação para dar zoom e tirar zoom no movimento. E isso fez com que a gente não percebesse os cortes, não percebesse a mudança da IA para o resultado final, para o vídeo original. E olha lá, essa faixinha aqui do meio, ela dá um pouco de zoom e depois afasta. E essa outra faixinha aqui de cima, essa camada de ajuste, ela simplesmente dá um zoom contínuo ao longo de todo o vídeo. Então, ó, perceba que a gente tem essa aproximação e aí sim o movimento ele parece muito mais natural. Então, o segredo é esse, é você usar coisas para disfarçar essa mudança do vídeo real para o vídeo gerado por IA. Dava pra gente usar outros recursos aqui se a gente quisesse, como outros efeitos visuais, motion blur e tudo mais, mas só com isso daqui, simples, a gente já tem um resultado legal. Se essa ideia aqui já foi legal pra você, então acho que vale aquele like aqui, hein? Não esquece de deixar aí embaixo, beleza? Vamos pra nossa próxima ideia, essa transição onde a câmera explode na minha mão. O vídeo original que eu gravei foi esse daqui. Perceba que eu cometo até uma atrocidade de jogar minha câmera pro alto. Lógico que foi, né, bem baixinho ali pra evitar qualquer problema, mas eu fiz esse movimento justamente pra gente poder ter uma transição mais suave entre o vídeo original e o vídeo gerado por IA. E aí você tá vendo que eu fiz algumas marcações aqui no vídeo, né? Ignora essa última aqui. Essas duas primeiras foi pra eu ter o frame inicial e o frame final. Então eu tenho aqui esse frame que serve pra gente começar a transição e esse frame que serve pra gente terminar a transição. Aí mais uma vez repito o processo. Mas aqui no Artlist Studio eu precisei fazer uma coisa diferente, tá? Eu precisei gerar a minha imagem da câmera nessa vista explodida que a gente fala, né? Com todos os aparatos separados aqui. E aí eu pedi pro ChatGPT, mais uma vez, um prompt que eu pudesse usar aqui para gerar esse resultado. Ele me deu e ficou bem legal, só que concorda comigo que a posição tá completamente diferente? Eu não queria a câmera na minha frente, eu queria a câmera aqui do lado. Eu tentei gerar várias imagens com outros prompts e não tava funcionando. Então eu voltei aqui pro Premiere e peguei um print exatamente desse momento aqui que a câmera tá no ar. Aí eu trouxe esse print exato aqui para dentro do estúdio e usei o mesmo prompt e ele conseguiu gerar essa imagem aqui, ó, que agora a câmera tá exatamente na posição que eu queria, beleza? Para isso eu usei aqui o Nano Banana Pro na qualidade 2K, mas daria para ter gerado em 4K também. Não configurei nada em ângulo, nem no tipo de filmagem, nem na iluminação, foi só o prompt mesmo. Ah, Matheus, manda o prompt para eu poder copiar aqui. Cara, sinceramente, não vai fazer diferença eu liberar esse prompt para você, porque ele funciona para essa imagem. Olha aqui no ChatGPT, eu mandei a imagem e eu falei exatamente o que eu queria, né? Que eu queria essa câmera se desmontando como em uma vista explodida em 3D. Aí ele me gerou aqui o prompt, exatamente essa parte aqui que fala exatamente o que eu quero, né? Então, a câmera explode como um modelo 3D detalhado numa Exploded View, né? Com todos os elementos que eu queria que aparecessem ali. Mantendo a silhueta e a estrutura original da câmera, né? Os objetos flutuando e tudo mais. Eu simplesmente peguei essa parte do prompt aqui, joguei lá no Artlist Studio e ele me gerou aquela imagem. Sério, não tem segredo, tá? E aí, o que eu tive que fazer de diferente aqui dentro do estúdio é que eu tive que gerar dois vídeos separados. Eu precisei vir aqui no Directing e pegar aquele prompt que o ChatGPT gerou pra mim e gerar um vídeo em que a câmera simplesmente sobe e abre, certo? Perceba que eu tive que gerar várias opções aqui porque não tava dando certo de jeito nenhum, cara. Olha, é cada coisa aqui que, meu Deus do céu, a câmera não saiu da minha mão. Depois nesse outro aqui, a câmera ficou flutuando um tempão, né? Até eu chegar na última versão, que foi a que deu certo. Então, eu gerei essa primeira parte e depois eu precisei gerar a segunda parte. Peguei o frame original aqui, gerado por IA, né? Com a vista explodida e voltei para essa câmera aparecer na minha mão de novo, até chegar no nosso frame final. Então eu gerei esses dois vídeos, baixei eles aqui e trazendo para dentro do Premiere, o que que eu fiz? Primeira coisa, eu sincronizei todos, ó. Perceba que são dois vídeos. E aí a gente tem o vídeo original, agora é IA, e aí depois ele corta pro segundo vídeo de IA e depois ele volta para mim, né? Esse é o básico dessa montagem
imagem que a gente acabou de fazer. E, obviamente, dá pra perceber muita coisa errada. Ó esse pulo que dá a minha mão aqui e depois a volta, né? A mudança de cor que tem aqui. Então, o nosso trabalho na edição é corrigir esses problemas. E o que eu fiz de diferente aqui? Em vez de fazer movimentos contínuos, eu optei por fazer movimentos rápidos e curtos. Então eu coloquei aqui uma camada de ajuste com um efeito de transformação e percebe aqui que eu trabalhei bastante na posição e na escala para criar justamente esses movimentos. Olha lá, ele se aproxima, depois ele volta e depois ele dá um zoomzinho de novo. E perceba que eu fiz esses keyframes exatamente, ó, sobre os cortes. Perceba aqui que o gráfico, o ápice do gráfico, ele tá bem no momento em que rolam esses cortes. Justamente para disfarçar, olha lá o tanto de desfoque de movimento que tem aqui. Você nem percebe que minha mão, ó, mudou de lugar. Se a gente for ver no final, ela mudou mesmo, ó. Mas, como tá no meio do zoom, não dá nem pra ver. Para você ativar aqui o Motion Blur, muda esse Shutter Angle. Eu coloquei no máximo aqui. E aí, com esses movimentos curtos e rápidos, quem tá assistindo nem percebe essa transição de um vídeo pro outro. E pra fechar com chave de ouro, eu só coloquei aqui um meu temperinho especial, que foi um desfoque, usando o efeito Focus Blur, pra ele desfocar as bordas aqui, ó. Ó a diferença se eu desativar ele, tá vendo? E assim, o olhar da pessoa que tá assistindo é direcionado pra câmera e não pras bordas, né? Isso é bem bacana. E outra coisa que eu fiz, aqui um pensamento lógico mesmo, né? Como eu tinha esse corte aqui no meio, eu não queria também que a pessoa começasse a prestar atenção e percebesse as imperfeições da câmera, porque gerado por IA acaba dando esses problemas. Então, eu não deixo muito tempo aqui nesse zoom, eu já aproveito e já saio rapidinho pra cá de volta e depois eu fecho de novo aqui, só pra que esse corte não tenha problema. E, obviamente, a graça é a gente colocar os efeitinhos sonoros, todos diretamente do meu Artlist Library, que eu posso acessar aqui da Artlist direto dentro do Premiere, e eu consigo puxar daqui pra dentro da minha timeline sem precisar ficar entrando no site. O resultado que a gente teve com os efeitos sonoros fica mais ou menos assim. Basicamente, vários whooshes e alguns efeitos de plástico, de itens mecânicos e até um shutterzinho ali no final para demonstrar que a câmera voltou ao seu estado original, certo? E na minha opinião, esse é o melhor jeito de você usar a inteligência artificial, integrando ela com coisas que você de fato produziu na vida real. Se você quiser testar, recomendo muito usar o Artlist Studio. Mais uma vez, o link está aí na descrição. E se você quiser ver outras ideias que eu ensinei no outro vídeo, é só clicar aqui do lado para você criar mais transições impossíveis usando IA. Meu nome é Matheus Ferreira, a gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço e até lá. Tchau!